Neste vídeo, vamos abordar alguns aspectos importantes sobre a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a CDPD, a abreviatura em português, que foi elaborada ao longo de 4 anos e adotada pela ONU e seus países membros, entre os quais o Brasil. E foi adotada após décadas de intenso debate na comunidade internacional sobre a necessidade de reconhecer as pessoas com deficiência como detentoras de direitos. A CDPD marca uma mudança na maneira como sempre foram predominantemente vistas as pessoas com deficiência, sobretudo como destinatários de caridade ou de tratamento médico, ou seja, a medicalização da vida dessas pessoas, ou destinatários de serviços especiais de assistência, de proteção social, e, ao invés disso, reconhecê-los como pessoas, cidadãos, titulares de direitos e membros ativos da sociedade. A igualdade e a não discriminação são princípios fundamentais do direito internacional dos direitos humanos. Toda pessoa, sem distinção, tem direito a desfrutar de todos os direitos humanos, incluindo o direito de ser tratada de forma igualitária pela lei e o direito à proteção contra a discriminação. A discriminação por diversos motivos, incluindo a condição de saúde, determinada condição de saúde, ou características protegidas fundamentais, como a deficiência, como o sexo, o gênero, a orientação sexual, a etnia, a religião e crenças, e vários outros status. Toda pessoa é igualmente considerada pelos direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e dos 9 tratados principais de direitos humanos que vieram subsequentemente, como, por exemplo, o Pacto Internacional sobre Economia, Direitos Sociais e Culturais de 1966, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, ou a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Estes tratados vinculativos impuseram obrigações aos Estados-membros da ONU em respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos e considerando todas as pessoas titulares de direitos e com direitos e que podem reivindicar ao Estado, que tem o dever de atendê-los. Então, a não discriminação e a igualdade são elementos centrais da estrutura normativa internacional de direitos humanos. O artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos declara que todo ser humano tem direito a todos os direitos e liberdades, sem distinção de qualquer tipo, como raça, etnia, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, crenças, origem social ou outro status. Existe
uma lei da igualdade e da não discriminação. Em alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, existe a lei da igualdade, vigente desde 2010, portanto, muito recentemente, para proteger as pessoas que tiverem características protegidas, como uma deficiência, por exemplo, contra discriminação, assédio e vitimização. Esta lei substituiu a legislação antidiscriminação anterior, como a Lei de Relações Raciais de 1976 e a Lei de Discriminação por Deficiência de 1995. Então, ficou, lá na Inglaterra, a Lei da Igualdade. E essa lei da igualdade cobre os mesmos grupos de indivíduos que eram protegidos pela legislação anterior. Porém, idade, deficiência, transexualismo, raça, cor, religião ou crença, orientação sexual, casamento e parceria civil, e gravidez e maternidade passaram a ser conhecidos como características protegidas. Então, o direito à igualdade, na aplicação desta lei, né, abrange principalmente essas características chamadas de protegidas. No Brasil, o direito à igualdade, na aplicação da lei no ordenamento jurídico aqui nacional, ocorreu a partir da Constituição Cidadã de 1988, com a consagração do direito à igualdade previsto no artigo 5º, que deriva da compreensão de que a lei deve consistir em uma regra geral que não visa a uma situação particular, nem determinadas pessoas, mas ela é geral. É apenas o artigo 5º, né? Se a ordenação dos artigos da Constituição, se fosse ou por importância, é apenas o artigo 5º da Constituição. É o direito à igualdade. Mas já existem, no entanto, o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Temos também a Lei 236 de 2012, que tornou crime a psicofobia, que consiste em atitudes preconceituosas e discriminatórias, tão frequentes, né, contra as pessoas com deficiência e também os portadores de transtornos mentais. E o Supremo Tribunal Federal também criminalizou a homofobia no Brasil, por analogia ao crime de racismo, até que o Congresso legisle sobre o assunto. Com a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, o próprio modelo de entendimento da deficiência passou a ter uma vertente, um aspecto social, atribuindo-se responsabilidade à sociedade e ao Estado para a transposição de barreiras físicas, sociais, culturais, econômicas, de forma que a pessoa com deficiência possa se valer dos direitos de que é titular em igualdade de condições com as demais pessoas. E então, assim, o prisma de análise deixou de ser a deficiência em si, ou as limitações da pessoa com deficiência, e passou-se a análise, né, de que as limitações que produzem as desvantagens
para pessoas com deficiências são criadas pelas barreiras existentes no meio e que impedem a fruição dos direitos por essas pessoas. Aquele lema de ativistas sul-africanos do movimento de pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós, né? Que foi bastante difundido no início dos anos 90, foi amplamente invocado durante a elaboração da CDPD e está entre os princípios gerais da Convenção. No seu artigo 3º, como respeito pela dignidade inerente, à autonomia individual e incluindo a liberdade de se fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas, a sua autonomia. Agora vamos enfocar especificamente a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esta convenção e também o seu protocolo facultativo foram adotados na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em dezembro de 2006, mas entrou em vigor só em maio de 2008. Assim, essa convenção, por sua resolução 61/106, entrou em vigor em 2008 e foi ratificada, né, várias vezes. E o artigo 40 desta convenção estipula que os Estados-membros se reunirão regularmente em uma conferência realizada na sede da ONU, em Nova York, a fim de considerar qualquer questão relativa à implementação da própria convenção. E desde 2008, 13 sessões da Conferência dos Estados-membros foram, né, realizadas na sede da ONU, nos Estados Unidos, em Nova York. A última, a 13ª, foi realizada no ano passado, exatamente há um ano, em junho de 2019, e está programada a próxima para ocorrer este mês de junho de 2020, provavelmente por teleconferência, em virtude da atual situação de excepcionalidade pela pandemia de Covid-19, mas está marcada para ocorrer este mês de junho de 2020. Esta última conferência, que foi o ano passado, em junho de 2019, o tema foi uma década de ações para o desenvolvimento sustentável e inclusivo, implementação da CDPD e da Agenda 2030 para todas as pessoas com deficiência. E os subtemas, que foram três mesas redondas, foram deficiência em negócios, percebendo o direito de trabalhar em ambientes abertos, inclusíveis e acessíveis para pessoas com deficiência. E aqui destacamos esta segunda mesa redonda da conferência do ano passado, que é a abordagem dos direitos e das necessidades dos idosos com deficiência, o envelhecimento e as tendências demográficas. E a terceira, a promoção de ambientes inclusivos para a plena implementação da CDPD. E no Brasil, como ficou a CDPD? O Brasil, quando foi ratificada a CDPD no Brasil? Quando foi assinada a CDPD no Brasil? Então, foi em 2012, portanto, há 8 anos, em outubro de 2012, quando... Não, na verdade foi... aqui que eu coloquei uma anotação.
acabei falando em 2012, mas foi em 2008, certo? Em 2008, porque aqui estava pensando na emenda constitucional e toda a tramitação para ser incluída a convenção como emenda constitucional. Mas foi em 2008 que o Brasil ratificou a convenção, e não em 2012, com a equivalência de emenda constitucional, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Quer dizer, a CDPD foi incluída como emenda constitucional em 2014, já no final de 2014. Então, foi incorporada esta convenção como emenda constitucional. Não foi um decreto legislativo, por exemplo, que poderia ter adotado a convenção, como foram adotados os demais tratados de direitos humanos. Mas aí seria apenas como um decreto ou como uma lei ordinária, seria infraconstitucional, abaixo da Constituição da República. E se fosse assim, o documento poderia ser desfigurado, né? Como vemos tantos documentos encaminhados ao Congresso serem desfigurados. E o que também ocorreu com a CDPD em outros países, né? Então, o Brasil, como um país mega diverso e de poder econômico emergente, né, se considerou que a CDPD, a Convenção CDPD, deveria ser uma emenda constitucional, e assim aconteceu. Em 2012, na verdade, foi quando foi divulgado que 125 países haviam ratificado a CDPD, aqui segundo as minhas anotações, né? Então, 2012, eu comentei inicialmente, foi quando 125 países ratificaram a convenção. E em 2012, 154 países haviam assinado a CDPD. E a CDPD formula um aspecto muito importante para as pessoas com deficiência, que é a acessibilidade, como um princípio geral e uma obrigação abrangente, né, plasmada na Convenção, e não como um direito humano em si. Isso deu origem a debates, né, sobre o status normativo da acessibilidade. E isso gerou alguns dissidentes, né, alguns pesquisadores e pensadores também, que colocaram que esse status normativo da acessibilidade precisava ser melhor discutido. Mas os membros da convenção, da CDPD, afirmaram amplamente que o objetivo principal da CDPD não era criar novos direitos, mas garantir que os direitos humanos existentes fossem respeitados igualmente em relação às pessoas com deficiência. E isso é um aspecto, não é, para reflexão e debate no bojo, né, no contexto da discussão do direito à acessibilidade, que levantou questões fundamentais e complexas sobre a formação e o escopo das normas de direitos humanos, e, em particular, se a CDPD realmente criava novos direitos. E levantou questões fundamentais também sobre a relação entre direitos e obrigações, direitos e deveres. E o artigo 9º da CDPD foi considerado pelos membros da convenção como uma tradução pragmática do princípio da igualdade. Durante as discussões, se reconheceu que a acessibilidade está interligada aos padrões de igualdade.
As limitações à acessibilidade equivalem ao tratamento desigual. Então, se vinculou a acessibilidade diretamente a acomodações razoáveis. Essa é a expressão que existe na Convenção. Acomodações razoáveis. Uma norma que é realizável. E nesse contexto, né, definindo-se a deficiência como um conceito em evolução, resultante da interação entre deficiências e atitudes e barreiras ambientais que dificultam a plena participação, a efetiva participação das pessoas com deficiência na sociedade em bases iguais, iguais em relação aos outros, né? Então é assim que a Convenção defende a acessibilidade como um direito que precisa ser respeitado e não um novo direito. Então, isso está no preâmbulo da Convenção, da CDPD. E no seu entendimento da deficiência, a CDPD aponta várias formas de comprometimento, né? Mental, físico, intelectual, sensorial, já no seu artigo 1º. Mas também aponta a sua interrelação imediata com barreiras que constituem uma parte igual, né, no conceito de deficiência. Assim, até que pontos, né, da deficiência sejam experimentadas e percebidas como deficiência, isso depende muito das circunstâncias em que o indivíduo vive e as barreiras que ele ou que ela enfrenta. Então, tem muito a ver com acessibilidade. E como resultado dessa questão, atitudes negativas para as pessoas com deficiência, assim como barreiras institucionais à sua inclusão na sociedade, podem e devem ser superadas. Né? E esse entendimento de deficiência e de acessibilidade permeia a Convenção, a CDPD. Na Conferência dos Estados-membros da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, foi feito um estudo temático sobre igualdade e não discriminação, que já mencionamos anteriormente, nos termos do artigo 5º, né, da Convenção, e é a igualdade e a não discriminação, né, que estão lá patentes no artigo 5º. Ou seja, há necessidade de se adotarem leis e políticas para reduzir as desigualdades, incluindo a implementação da acessibilidade e combatendo estereótipos negativos, percepções e atitudes estigmatizantes e proporcionando ambientes inclusivos. E também a adoção de medidas específicas para combater a desigualdade e combater a discriminação, principalmente a discriminação estrutural, garantindo monitoramento do seu cumprimento. E também garantir a proteção contra a questão de inacessibilidade, né? Em relação à discriminação, sendo uma associação da inacessibilidade como discriminação. Bem, a Agenda 2030 também está presente, né, nas ideias da CDPD. Então, na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em que está incluída essa questão da igualdade da não discriminação também, em que a ONU, né, pede para que se imagine um mundo em 2030, incluindo as pessoas com deficiência. Aconteceu isso em 2015, né, quer dizer que a ONU pretende que em 2030, 15 anos depois, o mundo inclua realmente as pessoas com deficiência. Então, nessa Agenda 2030,
são 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, com base no princípio de não deixar ninguém para trás. Essa agenda enfatiza uma abordagem holística para alcançar o desenvolvimento sustentável para todos, sem desigualdade. Então, embora a palavra deficiência não seja citada diretamente em todas essas metas, esses 17 objetivos, as metas são realmente relevantes para garantir a inclusão e o desenvolvimento de pessoas com deficiência. E a recém-implantada, muito recente implantada, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma promessa importante para as pessoas com deficiência em todos os lugares, em todos os países. E aí falamos no slide anterior sobre inacessibilidade como forma de discriminação. A inacessibilidade é uma forma de discriminação? Então, primeiro vamos relembrar o conceito de inacessibilidade. Inacessibilidade é a característica, o caráter do que é inacessível. E o que é inacessível? É aquilo que não oferece acesso, que é impossível aproximar-se ou onde é impossível entrar. Então, destacando aqui essa definição de inacessibilidade. E discriminação como ação ou efeito de separar, de segregar, de pôr à parte. Então, a discriminação, que é o resultado e é considerada e que se considera como incluindo a inacessibilidade, sendo a inacessibilidade uma forma de discriminação, porque acaba separando e segregando e põe à parte as pessoas com deficiência. Ela acontece quando uma atitude adversa perante uma característica específica e diferente acontece. Uma pessoa pode ser discriminada por causa da sua raça, do seu gênero, ou melhor, da sua etnia, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua nacionalidade, de uma condição de saúde, como a condição de doença mental, do HIV/AIDS, da obesidade e tantas outras condições estigmatizadas, quer dizer, as pessoas que são estigmatizadas pela sua condição de saúde, a obesidade também. E em relação à deficiência, com a CDPD e as novas leis contra a discriminação, adota-se um novo modelo de tratamento das pessoas com deficiência. Então, em resumo, havia anteriormente um modelo que analisava a questão tão somente pelo prisma biomédico, em que a deficiência não era uma questão coletiva, mas das pessoas com deficiências, sendo que era essa pessoa que deveria se adequar às regras da maioria, desobrigando o Estado e a sociedade de qualquer responsabilidade sobre a questão. E aqui eu coloco aqui esse artigo para leitura, que é o artigo de Andrea Broderick, em que se coloca essa questão da inacessibilidade como forma de discriminação. Esse artigo foi publicado agora, em 2020, e também mostra que um pequeno número de vozes dissidentes fez esse questionamento, né? que apontou que a CDPD ela chegava a criar novos direitos, ou formular direitos no contexto da deficiência, que nunca foram enquadrados como tal. Essa autora, Andrea Broderick, é advogada e professora do Departamento de Direito Internacional da Universidade de Maastricht, na Holanda, e é um artigo que deveríamos ler para questionar, para refletir, né? E para discutir sobre o que ali está contido. Então,
ao se colocar a questão de se saber se ambientes inacessíveis podem ser uma discriminação, o próprio comitê da CDPD, da Convenção, declarou que o não cumprimento das obrigações de acessibilidade, resultando em acesso e usufruto desiguais de direitos, pode constituir, sim, discriminação em determinadas circunstâncias limitadas, mas que existem. E a esse respeito, o próprio comitê observou que, no mínimo, as seguintes condições em que a falta de acessibilidade impediu uma pessoa com deficiência de acessar um serviço ou instalação aberta ao público devem ser consideradas atos proibidos, atos de discriminação baseada na deficiência. E nesse artigo, Broderick argumenta que a CDPD não, digamos assim, realmente cria novos direitos e que isso tem implicações de longo alcance. Então, no processo de fornecer detalhes sobre o que os Estados-membros precisam fazer para garantir que os direitos humanos existentes possam ser atualizados no contexto da deficiência, a CDPD criou mais do que meros direitos incidentais. É isso que contém esse artigo. E a Convenção teria criado, então, direitos autônomos não vistos anteriormente em leis internacionais vinculativas sobre tratados de direitos humanos. Pessoas com deficiência seriam vistas há muito tempo como beneficiárias passivas de ajuda, muitas vezes reduzidas às suas necessidades e às suas limitações relacionadas à deficiência. Então, uma abordagem humana baseada em direitos das pessoas com deficiência implica que todas as pessoas são sujeitas há situações em que há inacessibilidade aos seus direitos, ao usufruto dos seus direitos, né? E que são sujeitos ativos que precisam ter reivindicações e que estejam baseadas em leis e que pessoas com deficiências precisam participar de todas as esferas da sociedade em igualdade de condições com seus pares não deficientes. Tá? Aqui temos 32 minutos de apresentação e estamos caminhando para o final. Então, garantir a acessibilidade como um direito geral está no artigo 3º da CDPD e também está no artigo 9º como um direito autônomo. E, assim, a CDPD reconhece que remover as múltiplas barreiras ao acesso na sociedade é um requisito essencial para a inclusão de pessoas com deficiência. E que existem 4 dimensões de acessibilidade. Acessibilidade física, acessibilidade à comunicação e a informações, acessibilidade institucional e acessibilidade econômica. Então, muitas intervenções de desenvolvimento visam melhorar o acesso das pessoas a serviços e também a informações. E nesse contexto, se incluem atividades para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência como parte dos direitos humanos. E a acessibilidade física é uma dimensão chave para todos os programas de desenvolvimento que incluem um componente de infraestrutura também, né? Mas a acessibilidade à comunicação e à informação também deve ser aprimorada, né? Porque é necessário que as pessoas com deficiências sensoriais também tenham acesso à informação e que possam se comunicar de forma efetiva, né, onde cheguem. Aqui, quanto à proteção social de pessoas com deficiência, indicamos esse artigo aqui, que é um artigo da Catalina Devandas Aguilar, da Costa Rica, que ela é relatora especial das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Então, esse artigo aqui foi publicado na International Social Security Review e afirma que a proteção, esse artigo da Catalina Aguilar, a Catalina Devandas Aguilar, afirma que a proteção social é uma condição essencial para o desenvolvimento social e econômico para todos, mas particularmente para aqueles que vivenciam pobreza e exclusão social. Então, os programas de proteção social podem desempenhar um papel crucial no alívio e prevenção da vulnerabilidade e da pobreza e garantir o bem-estar das pessoas. E, assim, programas bem projetados de proteção social têm o potencial de melhorar diretamente, né, o usufruto, né, dos direitos pelas pessoas com deficiência. Lamentavelmente, as abordagens tradicionais de assistência à incapacidade promoveram o oposto, né? A construção e difusão de perspectivas médicas e de caridade nas respostas à proteção social. E, como resultado, por muito tempo, muitos sistemas nacionais de proteção social resultaram na promoção do paternalismo, da dependência, da segregação e institucionalização de pessoas com deficiência, e assim limitando suas oportunidades de viver independentemente em suas comunidades. Então, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência contesta isso, promovendo sistemas de proteção social, né? E aqui, essas são ideias, né, que estão nesse artigo de Catalina Aguilar. Aqui está a Catalina, que ela é uma advogada da Costa Rica, né, e membro da ONU. E a própria Catalina nasceu com espinha bífida e afirma sempre, né, afirmou em um dos seus vídeos, que assisti há pouco tempo, que ela continua a ver obstáculos em matéria de acesso à saúde, pelo que há de se priorizar este tema. Quer dizer, as pessoas com deficiência não estão recebendo a mesma qualidade de serviços de saúde e, portanto, têm piores desfechos em saúde. Já abordamos isso em um vídeo anterior aqui no nosso canal no YouTube. Então, a comunidade deve entender que as pessoas com deficiência não são pessoas doentes. Ao contrário, elas podem ter vidas muito saudáveis e muito participativas. E é isso que sublinha a Catalina Aguilar, Devandas Aguilar. Então, há muitos desafios, principalmente na Iberoamérica, né, que tem 9 milhões de pessoas com deficiência, né? E nos últimos 10 anos avançou consideravelmente em matéria de reconhecimento dos direitos de pessoas com deficiência, mas ainda há grandes desafios pela frente. E há grandes áreas de vulnerabilidade, né, em que as pessoas com deficiências enfrentam com frequência tratamentos que são desiguais. E agora, para concluir, né, colocamos aqui esta citação direta da CDPD. A discriminação com base na deficiência significa qualquer exclusão pela deficiência que prejudique ou anule o reconhecimento ou exercício em pé de igualdade com os demais de todos os direitos humanos e em todas as esferas, incluindo todas as formas de discriminação e negação e a negação de acomodação razoável. É um artigo 1º, né, que promulgou a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência, coloca também que num dos seus itens, no item A, né, que o termo discriminação contra as pessoas que têm deficiência significa toda diferenciação, toda distinção, exclusão ou restrição baseada na deficiência, no antecedente de deficiência, na consequência de uma deficiência anterior ou
na percepção de deficiência presente ou passada, que tem o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Na verdade, não gosto muito dessa expressão portadora de deficiência. Na verdade, pessoas com deficiência. Então, agora fechamos as aspas, né? Fechamos as aspas dessa citação e concluímos este vídeo. Agradecemos sua atenção e até o próximo.